Você é oficialmente um leão, o rei da selva, o símbolo máximo de poder, coragem e domínio absoluto. A juba ao vento, o rugido que paralisa a savana inteira. O predador supremo que todo documentário da National Geographic adora mostrar em câmera lenta, enquanto uma narração épica fala sobre a sua majestade na natureza. Uau! Que vida perfeita, né? Quem nunca sonhou em ser você? Pena que isso é tudo propaganda corporativa vendida pela Disney. Porque a sua vida real não é um documentário com trilha sonora inspiradora. É uma tragédia social violenta, humilhante e absurdamente injusta, vivida sob um sol de 40 graus que derrete seu cérebro, cercado de inimigos que querem te matar, inclusive e principalmente da sua própria família. Vamos começar do começo, porque já te aviso, vai piorar muito. Você nasce pequeno, fraco e completamente inútil. Cego, sem dentes, sem coordenação motora. Enquanto filhotes de outros animais, tipo zebras e gnus, já estão correndo meia hora depois de nascerem, porque a savana não perdoa a incompetência. Você passa semanas sendo basicamente um peso morto que respira, mama e faz cocô. Parabéns, você é um saco de carne morno com patas que mal funcionam. Sua mãe te esconde numa toca, no arbusto, em qualquer buraco que pareça minimamente seguro. Porque se te deixar à vista, bom, você vira lanche. Hienas adoram filhotes de leões. São macios, lentos e não mordem de volta. Mas relaxa, hienas são os menores dos seus problemas. Porque aqui vem a primeira verdade que ninguém te contou. Metade dos filhotes como você não chega à idade adulta. E antes que você pense, é a dura lei da natureza, predadores, doença. Não são hienas, não são búfalos pisoteando você por acidente, não são caçadores humanos, são outros leões, especificamente o novo macho dominante do bando. Deixa eu te explicar como funciona a política de sucessão da sua espécie. Se um novo macho dominante toma o controle do bando, e ele sempre toma, porque leões machos não se aposentam, eles são violentamente depostos, ele faz uma coisa bem simples, bem prática, bem eficiente. Ele mata você, sem drama, sem hesitação, sem um pingo de remorso. Por quê? Porque enquanto você estiver vivo, sua mãe não entra no cio. Ela está biologicamente ocupada te amamentando, te protegendo, investindo energia em você. E o novo rei não tem paciência para esperar 18 meses até você desmamar. Então, o jeito mais rápido de resetar o cronômetro reprodutivo do bando e colocar os próprios genes em circulação é simples. Esmagar a sua cabeça contra uma pedra, ou quebrar o seu pescoço com uma mordida, ou te sacudir até seus órgãos internos virarem sopro. Tem várias opções criativas. O ponto é, você morre, rápido, brutalmente e sem nenhuma cerimônia. E a sua mãe? Ela tenta te defender por uns 30 segundos, até perceber que lutar contra um macho de 250 quilos que acabou de destruir o rei anterior numa batalha sangrenta é uma péssima ideia. Então ela recua, lamenta por algumas horas e 3 semanas depois está acasalando com um cara que matou você. Bem-vindos à sua espécie. Mas vamos supor que você sobreviveu ao massacre inicial. Agora começa a sua educação. E aqui vem a primeira grande pegadinha biológica. Você está sendo treinado para um jogo que não vai jogar sozinho. Enquanto as fêmeas treinam agilidade, coordenação e resistência para perseguir zebras a 60 km por hora, você está ocupado apenas crescendo. O seu corpo não está sendo moldado para correr maratonas. Ele está sendo moldado para ser um tanque de guerra. Músculos pesados no pescoço, patas dianteiras maciças. Você está sendo desenhado para derrubar búfalos de 800 quilos no braço, não para correr atrás de gazelas saltitantes. Você se torna especialista em força bruta, não em velocidade. E enquanto você está no bando, isso é ótimo. As fêmeas trazem fast food rápido e você ajuda a derrubar o prato principal, gigante. Você come primeiro porque é o segurança da boate. É o pagamento pela sua proteção. Parece justo, né? O problema é que, quando você for expulso,
não vai ter ninguém para cercar a comida rápida para você. E você, sozinho, é um tanque tentando pilotar num circuito de Fórmula 1. Você cresce, sua juba começa a aparecer. Primeiro como uns pelinhos ridículos que mais parecem uma barba mal feita de um adolescente humano, mas eventualmente vai ficar densa, escura, imponente. Seu corpo fica grande, seus músculos se desenvolvem. Você finalmente se parece como os leões dos filmes. E aí vem a segunda realidade que ninguém te avisou. Você não manda em absolutamente nada. Existe uma coisa que define sua vida adulta como macho: hierarquia. E você está no fundo da pirâmide. No topo está o macho dominante, ou os machos dominantes se for uma colisão de irmãos. Abaixo dele, outros machos subordinados. E lá embaixo, bem lá embaixo, esmagado pelo peso da estrutura social, você. E as regras são bem simples. Se você ousar chegar perto das fêmeas erradas, você apanha. Se ousar comer antes da sua vez, você apanha. Se ousar rugir alto demais, parecer confiante demais, andar como se tivesse algum direito sobre alguma coisa, você apanha. E não é uma surra educativa, é uma violência com intenção de mutilação. Mordidas no rosto, que arrancam pedaços da sua juba. Garras que rasgam suas costas. Dentes que perfuram sua orelha e deixam você marcado para sempre como o idiota que desrespeitou a hierarquia. Você vive numa ditadura militar, onde o código de conduta é aplicado com violência física e o devido processo legal não existe. E então, mais cedo ou mais tarde, geralmente entre 2 a 4 anos de idade, acontece o inevitável. Você é expulso do bando, sem despedida, sem cerimônia de saída, sem aquele discurso motivacional de você aprendeu muito aqui, agora vá trilhar o seu próprio caminho. Não. De um dia para o outro, o macho dominante simplesmente decide que você cresceu demais, está ficando forte demais, representa uma ameaça em potencial, e ele te expulsa na base da porrada. Você tenta voltar? Ele te ataca de novo, e de novo, até você entender que não é mais bem-vindo. E de um dia para o outro, você deixa de ser o futuro rei, filho do líder, membro respeitado do bando, e vira um mendigo solitário na savana. E aqui, meu amigo, aqui começa a parte realmente horrível, porque tudo até agora foi o tutorial. Isso aqui é o jogo em dificuldade hard mode, sem save point, sem continue. E o pior é que tudo isso ainda foi a parte fácil. A fome vem agora, e ela não mata rápido. Agora você tá sozinho. Lembra daquele corpo de tanque de guerra? Aquela juba linda e escura? Agora ela é sua maldição. Caçar sozinho sendo o leão macho é um pesadelo logístico. Sua juba é uma bandeira preta gritando: olhem pra mim, no meio da savana dourada. Qualquer zebra te vê a quilômetros. E como você é pesado demais para correr longas distâncias, sua única chance é a emboscada noturna. Você tem que rastejar na lama, no escuro, sufocando em vegetação densa, esperando uma presa distraída passar a 10 metros de você. Se você errar o bote, e você vai errar 80% das vezes, você não come. Não tem fêmeas para corrigir seu erro. Não tem clã para dar suporte. Você passa a viver de restos, roubar caça de guepardos, brigar por sobras. O rei da selva vira basicamente um ladrãozinho de estrada, assaltando predadores menores só para não morrer de inanição. E aqui vem seus piores inimigos, porque elas não são mais fortes, mas porque elas sabem fazer conta. As hienas. No mano a mano, você destrói uma hiena. Você esmaga a coluna dela com uma pata. Elas sabem disso. Elas morrem de medo de você quando você está saudável. Mas elas nunca vêm sozinhas. Elas vêm com 10, em 20. E aqui você aprende a lição mais humilhante da natureza. O rei não luta se não puder sair ileso. Se você enfrentar 20 hienas por causa de um pedaço de carne, você até pode matar 2 ou 3, mas elas vão te morder, vão rasgar seus tendões traseiros, vão morder seu saco. E na savana, sem hospitais e sem antibióticos, um corte infeccionado na pata significa morte lenta em 2 semanas. Então você faz o cálculo. Você olha para 20 hienas rindo. Olha para a comida que você matou. Você entrega. Você recua. Não por fraqueza, mas por pura sobrevivência. Você engole o orgulho para não morrer de sepse.
o predador supremo, afastado do seu próprio jantar por um bando de animais que parece cachorros sarnentos, só porque eles têm a vantagem numérica. É a democracia da savana. A maioria medíocre vence a minoria poderosa. Você passa dias sem comer. 1 semana, 2 semanas. Seu corpo gigante, projetado para mostrar força e intimidar rivais, começa a trabalhar contra você. Cada passo consome energia que você não tem. Cada tentativa de caçar custa calorias que você não pode recuperar. Você emagrece. Suas costelas começam a aparecer. Sua juba, antes densa e escura, perde brilho. Fica opaca, cheia de sujeira, emaranhada. Seu rugido, que um dia fez a savana inteira tremer, vira um som fraco, rouco, desesperado. Não é mais um aviso. É um pedido de socorro que ninguém atende. Você tenta roubar a comida de outros predadores. Leopardos fogem de você, mas sobem árvores levando a caça junto. Hienas te perseguem. Abutres te observam, esperando. Você não está caçando. Você está implorando para não morrer. E a savana, indiferente, cruel, continua girando sem você. Existe exatamente uma forma de sair dessa situação. Tomar um bando à força. Ou seja, você precisa encontrar um território ocupado, invadir, desafiar o macho dominante e lutar até a morte. Literalmente. Porque ele não vai desistir e você não pode recuar. Ele é grande, experiente, cheio de cicatrizes que contam a história de todas as lutas que ele venceu. Ele comeu bem a vida toda. Ele está no auge. Ele tem tudo a perder. E você está faminto, desesperado, fraco, lutando pela sobrevivência. A luta não é bonita, não tem câmera lenta, não tem trilha sonora épica. É longa, violenta, brutal, cheia de mordidas no rosto que arrancam pedaços de carne, garrada nas costas que abrem sua pele como se fosse papel, dentada nos testículos, nos olhos, na garganta. Vocês rolam na poeira, cobertos de sangue. Seu, dele, de ambos. O mundo vira um borrão de dor, raiva, desespero. E depois de 20, 30, talvez 40 minutos de luta, você vence. Ele recua, sangrando, derrotado, sai correndo. Você mal consegue ficar em pé, mas está vivo. Tomou o bando. Parabéns. Agora você é o novo rei. E agora vem o seu primeiro dever como rei. Matar todos os filhotes que não são seus, um por um. Aqueles filhotinhos de 2, 3 meses de idade que mal conseguem correr, que estão escondidos nos arbustos, apavorados, que não representam ameaça nenhuma para você. Você precisa caçá-los e matá-los, porque se você não fizer isso, em 2 anos eles vão crescer e vão fazer com seus filhotes exatamente o que você está fazendo agora. As mães tentam proteger, você as empurra, elas recuam, você encontra os filhotes, eles tentam fugir, mas você é mais rápido. E você faz exatamente o que fizeram com você quando era filhote, ou tentaram fazer, ou fariam se tivessem a chance. Porque esse é o sistema, é a regra, esse é o preço de ser rei. E quando você faz isso, coberto do sangue dos fofinhos filhotinhos que você acabou de matar, você não é mais a vítima dessa história. Você é o monstro. Seu reinado dura em média 2 anos, talvez 3, se você tiver muita sorte. E durante esse tempo você luta contra outros machos invasores que querem tomar seu lugar. Se machuca, acumula cicatrizes, perde dente em combates violentos, desenvolve infecções em feridas que nunca cicatrizaram direito porque não existe antibiótico na savana. Envelhece rápido, muito rápido. Cada luta te enfraquece, cada ferimento te desacelera. E você sabe, no fundo, que o relógio está correndo. Porque sempre tem um macho mais jovem, mais forte, mais rápido e mais faminto. E ele está vindo. E então, inevitavelmente um dia, você perde. Outro macho chega, desafia você. E dessa vez, você não vence. Suas pernas não respondem tão rápido. Suas mandíbulas não mordem com a mesma força. Seu corpo, coberto de cicatrizes e infecções, não aguenta mais uma luta de 40 minutos. Você tenta, luta, sangra, mas ele é jovem, forte, implacável. E quando você finalmente entende que vai perder, você faz a única coisa que pode. Foge. Você, que um dia foi rei, que matou filhotes, que dominou um território,
que acasalou com múltiplas fêmeas, agora corre patético, sangrando, derrotado. E adivinha quem é você agora? Exatamente, um leão velho, ferido, sozinho, sendo expulso do próprio reino que você conquistou com sangue. A roda girou, amigo, e você voltou para onde começou. Sozinho na savana, sem nada, esperando morrer. Você morre lentamente, de fome, porque suas mandíbulas quebradas não conseguem mais caçar, de infecção, porque aquela mordida profunda que você levou 3 semanas atrás apodreceu e agora está matando você de dentro para fora. Ou, na versão mais irônica e humilhante possível, sendo despedaçado por hienas. Aquelas mesmas hienas que roubaram sua comida a vida toda, que riram de você, que te perseguiram quando você estava fraco. Agora, velho, caído, incapaz de se defender, você vira a comida delas. Elas não esperam você morrer. Elas começam a comer enquanto você ainda está vivo. Primeiro as partes moles, a barriga, as coxas. Você tenta rugir, mas não sai som. Tenta lutar, mas não tem força. E então, finalmente, depois de horas de agonia, você morre. Sem glória, sem legado, sem respeito. Seus filhotes já foram mortos pelo próximo rei. Seu território já foi tomado. Sua existência já foi substituída. E as suas fêmeas? O rei da selva não morreu como rei. Ele morreu como tudo na savana morre. Sozinho, exausto, irrelevante. Então não, nascer como um leão não é grandioso, não é nobre, não é épico. Não é inspirador. É viver em uma sociedade brutalmente hierarquizada, onde poder dura pouco, violência é moeda corrente e o preço de existir é matar ou morrer, constantemente. Você não é o rei. Você é um peão num jogo que nunca muda, um participante temporário numa estrutura que vai continuar existindo muito depois de você virar pó na savana. Sua vida inteira se resume a sobreviver a uma infância brutal, ser expulso, passar fome, lutar até quase morrer, matar filhotes inocentes, reinar por 24 semanas e então ser violentamente deposto e morrer sozinho sendo comido vivo. Que majestoso, que rei, que símbolo de poder. Mas ei, relaxa. Pelo menos você ficou lindo naquele documentário da National Geographic, com câmera lenta, pôr do sol ao fundo e uma trilha sonora épica para esconder o fato de que sua vida foi uma tragédia shakespeariana, com um final garantidamente horrível. Será que isso é majestade?